claro, conversar sobre contabilidade é conversar com aquele que é um ícone do segmento, que é o Salésio D'Agostino. Salésio, obrigado. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo e um próspero 2023 para todos, né? Isso aí é o que nós esperamos e vamos conseguir. Se Deus quiser, vamos trilhar, né, esse ano na trilha do sucesso e na trilha da saúde e da felicidade. No bom caminho, né? Bom, a este espaço aqui, conversando sobre contabilidade, como os demais espaços do programa, eles visam orientar a você, que de repente está com uma falta de orientação e está precisando uma luz no seu caminho. Por exemplo, Salésio, tem muitos jovens que ficam frustrados, acabam frustrados pela profissão que escolheram. Fizeram uma universidade, fizeram uma faculdade que não lhes agradou, quer dizer, não continuam sendo, né, fiéis àquele seu primeiro propósito de vida profissional. Qual é a orientação, qual é a sugestão que o amigo dá para esses jovens que estão pensando em cursar, por exemplo, uma faculdade? Pois é, tu sabe que isso é uma realidade, né? Tanto é que agora, recentemente, estamos selecionando uma recepcionista e estamos recebendo, né, para ocupar este cargo, diversos profissionais de diversas áreas universitárias. E eu procuro questionar a esses profissionais, né, por que está mudando. Quer dizer, tu verifica, a pessoa foi lá, fez psicologia e agora quer ser recepcionista, fez administração, fez economia, sei lá, fez recursos humanos, uma série de cursos e quer mudar, porque eles estão frustrados. Eles dizem, não, esse não era o curso que eu queria, não era o curso que eu sonhava. Mas por que então que ficou tanto tempo estudando em algo que não é aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dê alegria, aquilo que lhe dá satisfação? Por quê? Falta orientação. As faculdades, elas pecam no sentido de não dizer para o estudante, né, o que aquela profissão vai propiciar para este futuro profissional. E o próprio profissional também, ele vai muito na moda. O que está na moda, ele vai querer cursar sem saber as funções todas que a profissão exerce. Muito bem. Então, o que eu tenho a dizer, meu amigo, é o seguinte. E a faculdade também poderia, na primeira aula, desenvolver isso para o aluno para ver se realmente é isso que ele quer. Tá? Porque senão é muito complicado, ele fica lá 4 anos, mais 5 anos, e sai de lá de pouca demora e vê, não é isso que eu quero. Mas existe... Tu colocasse um ponto interessante, que eu acho que as universidades deveriam ter um conselho de orientação, né? Que as pessoas pudessem se socorrer. Eu vou lá ver o que eu vou ter nesse curso, o que eu vou ter naquele, o que esse me leva, o que aquele me encaminha e tal. Boa sugestão. E outra coisa, que falem a verdade, entende? Porque não adianta só porque é o coordenador do curso X, ele chega lá e diz o meu curso é o melhor do mundo. Não, tem que falar a verdade para o aluno, com transparência e e com aquilo que todos nós desejamos, não é isso? Mas então, o que é que a pessoa tem que entender? Ele tem que entender, ele tem que saber de 4 motivos para justificar a opção. Ele tem que ter 4 motivos. Primeiro, o aluno, a pessoa tem que saber qual é o objeto que o profissional vai atuar. Em que objeto o profissional vai atuar. Isso é importante. Veja só, o advogado, qual é o objeto da atuação dele? Então tem que saber. O advogado atua nas leis, ele interpreta as leis para aplicar em benefício do seu cliente. O médico atua no corpo humano para aplicar em benefício dos seus clientes. Os veterinários, nos animais, aplica tudo, seus conhecimentos para em benefício do seu cliente. Então verifica que o profissional tem que saber aonde eu vou atuar, ok? Para que ele saiba que se eu terminar esse curso, eu vou atuar neste campo. Segundo, para que serve o profissional? Qual é a sua função social? Entende? Isso é importante. Porque o advogado, qual é a função social do advogado? Estabelecer a justiça, o médico, a saúde pública. Entende? Então nós temos que saber qual é a função deste profissional, para que serve esse profissional, para ele se sentir valorizado. O terceiro item, isso é importante, muito importante. O profissional, o estudante, o jovem tem que saber quais as atividades que somente ele pode executar. Então vejam só,
o advogado. Qual é o campo privativo do advogado? Então o aluno sabe, olha, o campo privativo do advogado é que somente ele pode atuar na defesa do seu cliente em juízo. Então ele sabe que é um campo reservado. O médico, é somente ele que pode diagnosticar a pessoa, que pode oferecer, receituar remédio, aquela coisa toda. Então ele tem que saber qual é o campo privativo do profissional. E o quarto item, que é importante, ele tem que saber, ele vai trabalhar para quem? Entende? Vou estudar biologia, vai trabalhar para quem? Entende? Então isso é fundamental. Então esses 4 itens é importante. Saber o objeto de atuação, saber para que serve a função social do profissional, quais as atividades que são privativas e para quem ele vai trabalhar, ok? Então isso... No momento que o profissional, o estudante, ter certeza e responder com clareza esses 4 itens, e se continuar no curso, certamente vai ser um profissional muito bem sucedido, um profissional com bastante sucesso, tá? Eu digo isso porque que agora que entra na minha área, né? Entra na minha área, é o caso do contador, é o caso das pessoas que estudam ciências contábeis. Porque dificilmente tu vê um pai orientar o seu filho a estudar ciências contábeis. Por que isso? Por 2 razões. Porque a sociedade vê no contador aquele profissional não que atua num objeto próprio dele, entende? Mas como se fosse aquele profissional que cumpre com as obrigações do governo. Aquele profissional que registra nota, aquele profissional que apura imposto, aquele profissional que cumpre com as obrigações acessórias. Ou seja, na verdade, um assistente, enxerga no contador, um auxiliar de órgãos públicos. Só porque não é nada disso, vocês têm que entender que isso são atividades secundárias, que claro que o profissional, o contador faz isso, aquele profissional que não se dedicou e não respondeu aqueles 4 questionamentos. Então, como ele não tem certeza de qual é a sua área de atuação e para que ele serve, não é isso? E quais são as atividades que somente ele pode atuar, não é isso? Então, o que acontece? Ele acaba vendo nessas atividades secundárias, que tem muito, porque o governo exige demais das empresas para cumprir com as suas obrigações acessórias, não é isso? Então ele acaba desenvolvendo essa atividade e a função principal do contador acaba ficando obscura, acaba ficando simplesmente sem dar o conhecimento. Mas você tem que entender o seguinte, que o objeto, né, o campo de atividade do contador é o patrimônio. O patrimônio, por que isso? Porque todas as pessoas têm um patrimônio. E esse patrimônio ele tem que ser disponibilizado, né, para servir, tem que ser disponibilizado para gerar emprego e renda. Para que serve o profissional? Esse profissional serve para orientar os seus clientes nos sentidos patrimoniais, não é isso? Muito bem, as atividades privativas do profissional está na lei. Só ele pode validar as demonstrações contábeis. Ele assessora os agentes, né, econômicos e sociais em assuntos que envolvem o patrimônio. Ele audita patrimônio, ele responde através de perícia. Ou seja, é um campo privativo muito grande. É por isso que eu digo, meus amigos, antes de cursar um curso, antes de vocês frequentar um curso universitário, por favor, responda a esses 4 questionamentos que você vai ser um profissional muito feliz, um profissional bastante valorizado. Salésio, obrigado pelas instruções e pela orientação válidas e, sobretudo, especiais e essenciais para os profissionais. Um abraço e até a próxima. É isso, a próxima, e continue mandando as perguntas que estamos aqui para respondê-lo na medida do possível.